Já fizemos esta análise aqui há uns anos quando foi do 4G. Que é assim, os governos utilizam as licenças do operador móvel para se financiar. Ou seja, fazem leilões que é para ir buscar umas dezenas de milhões de euros. Que é para não dizer centenas de milhões de euros. Está a perceber? Tenho este ponto. Você não ainda esgotou todas as capacidades do 4G. Para que é que vai dar um salto para o 5G? É para alimentar a indústria que mete terminais novos de mercado? É que é só para dizer que nós temos 5G? Isto é bullshit, está a ver? Não faz o mais pequeno sentido. Isto é, de facto, como diz o Alexandre Fonseca, uma forma do Estado se financiar, porque o Estado não tem dinheiro, como você vai ver a seguir. E eu disse que, provavelmente, a tentação do Governo, do Estado, seria ir buscar aqui as receitas que não encontram em outros sítios, ou seja, utilizar o leilão de 5G para se financiar. Ora, ontem foram conhecidos alguns detalhes do 5G que não deixa margem para dúvida. O valor das licenças, que deve ser superior a 237 milhões de euros, fica acima daquilo que os operadores esperavam. Bom, você dirá, está bem, mas os operadores fazem a sua jogada. É verdade, mas a verdade é que este valor é um valor muito elevado. O que faz dizer que, neste momento, como noutros na história, quando fizeram leilões de espectro para telecomunicações, isto vai ser mais uma área onde o Estado vai deitar a mão para ir buscar dinheiro. Não está surpreendido, pois não? A questão do 5G. O Governo tinha suspendido, digamos assim, a implementação do sistema. O regulador, depois de ter um decreto-lei que suspendia o processo, volta a apostar a reiniciar o processo. Isto faz sentido? Nós dissemos que não, aliás, questionámos o regulador e questionámos o Governo sobre essa situação. Já agora, quando dizemos que o Governo suspendeu o processo de consulta, o Governo suspendeu através de um decreto-lei. Existe um decreto-lei que está em vigor à data de hoje, pelo qual a consulta do 5G foi suspensa. A resposta do regulador, porque foi a única que recebemos, das duas perguntas que fizemos, só o regulador é que nos respondeu. O regulador entende que não e entende que tinha que seguir com a consulta. E por isso a consulta seguiu. O que me preocupa aqui são três coisas. Em primeiro lugar, este desrespeito pela lei. Um decreto-lei tem que ser respeitado. E a Anacom entende que não tem que respeitar a lei e isso é preocupante. O segundo tema que me preocupa é o facto de o regulador ser provavelmente a única pessoa no país, eu diria quase no mundo, que entende que não aconteceu uma pandemia. Porque aquilo que nós verificámos foi que a consulta após a pandemia e a consulta antes da pandemia são exatamente iguais. Ouvimos líderes políticos, líderes empresariais a dizer o mundo mudou, tudo está diferente, o futuro vai ser diferente. E o regulador diz que a consulta de algo tão estratégico como o 5G antes e depois da pandemia é a mesma e que para esse efeito nada mudou. E portanto aí eu acredito que há de facto aqui um problema de aderência à realidade por parte do regulador, que entende que o 5G em julho de 2020 é a mesma coisa do que o 5G em fevereiro de 2020. Por fim, existe uma questão também preocupante do ponto de vista estrutural. O Governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros, emanou um conjunto de diretivas para o 5G em Portugal. Aquilo que é a consulta que o regulador pôs na rua ainda antes do processo de pandemia, 48 horas depois da resolução do Conselho de Ministros, diga-se, é completamente oposta a esta resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, apraz-me dizer, organizem-se. Mas, afinal, as diretivas estratégicas de algo tão importante para o país, para o futuro, como o 5G, são emanadas pelo Governo ou são emanadas pela Anacom? Essa é uma dúvida que nós continuamos a ter e esperamos que neste processo pós-pandemia haja alguém que efetivamente traga alguma razoabilidade ao 5G em Portugal. Até porque, enquanto cidadão, eu tenho que dizer isto. Eu acho que hoje, passados estes meses de pandemia, olhando para esta crise, olhando para as perspectivas macroeconómicas que temos visto para o país, que são as que são, eu acho que temos que pensar se o 5G, sendo importante, porque o é, se o 5G ainda é tão importante para termos que fazer milhões e milhões, eu diria centenas de milhões de euros de investimentos em 5G, quando podemos canalizar uma parte desse investimento para a educação, para a saúde, para a segurança das pessoas, para a responsabilidade social. Estes sim são as verdadeiras prioridades estratégicas
do país. Nós vivemos um período de pandemia, como disse, com o crescimento enorme das redes, com redes de fibra óptica e 4G a funcionarem perfeitamente apesar desses crescimentos. Isto significa que o país, do ponto de vista de infraestruturas, para já está bem servido. Investir em 5G, eu acredito, depois da pandemia, não deve ser uma prioridade estratégica. Tu achas que as empresas vão conseguir pagar este investimento que implica avançar com o sistema já sem fazer qualquer alteração como quer o regulador? Eu vejo com muita perplexidade a consulta como ela está. Primeiro, porque acho que é irrealista do ponto de vista das obrigações de cobertura, o que vai fazer aquele dilema: eu gasto o dinheiro todo no carro, depois não tenho dinheiro para a gasolina. Se eu gasto o dinheiro todo no leilão, não tenho dinheiro para a tecnologia, para as coberturas. Se eu tenho que reservar dinheiro para as coberturas, não tenho dinheiro para o leilão. E, portanto, temos que decidir o que é que queremos fazer. Esse é, para mim, um ponto estratégico. Depois, a questão dos benefícios claros e assumidos por parte do regulador à entrada de novos operadores, que diz que um país como Portugal tem que ter 4 operadores móveis. Não faz sentido. Nós hoje temos um mercado maduro em Portugal, um mercado competitivo, reconhecidamente competitivo, e criar de forma artificial apoios para a entrada de novos operadores que não vão ter depois as mesmas obrigações do que aqueles que nos últimos 20 anos investiram fortemente neste país, irem à boleia estes novos operadores desses investimentos, parece-me no mínimo injusto. E, portanto, eu estou muito preocupado pelas regras que estão em cima da mesa, por esta dicotomia aqui entre apoiar o investimento de quem tem investido no país ou dar boleias, se me permitem, àqueles que vão aparecer de novo, e isso claramente deixa-me numa posição de ter que equacionar muito bem qual será o nosso papel no 5G, isso claramente. Os governos e os bancos centrais estão a pensar numa coisa que eu acho altamente perigosa. Estão a pensar em acabar com o dinheiro físico. E isto foi dito, e está a ser dito, e é repetido por muitos banqueiros, que o dinheiro físico já não interessa a ninguém, só dá chatice, tem questões de segurança e por aí fora. O principal banco a falar nisto é um banco muito discreto, que é é uma Câmara de Compensação Internacional gigantesca, que é o Banco de Pagamentos Internacionais. Está em Basileia, na Suíça, que é o chamado Banco dos Bancos. Manda muito mais que a Goldman Sachs, ao contrário do que se diz, que é o verdadeiro banco do Sistema Mundial de Bancos, cujo presidente e cujo board da administração anda a dizer repetidamente que isto mais ano menos ano tem que se acabar com o dinheiro porque ele só dá chatice. Ora, o que é que eu vejo aí? Vejo uma coisa completamente antidemocrática e absolutamente contrária ao interesse das populações. Mais ano menos ano fazem isso, as pessoas vão se revoltar porque um dia querem dinheiro e não o têm. E porquê é que eu digo isto? Porque existe um plano global que não está escrito em lado nenhum. Mas existe um plano global para atacar a próxima crise financeira. Enquanto a de 2007, 2008 foi atacada com a emissão de dinheiro pelos bancos centrais, que injetaram muito dinheiro no sistema financeiro para precisamente salvar os bancos, e portanto houve liquidez para toda a gente, a próxima está a ser planeado que vai ser sujeita a se houver uma crise, está a ser planeado que vai ser sujeita a um congelamento global de bens, em que de repente começa a haver uma derrocada do mercado. E estes bancos que definem o modelo mundial combinam entre si e bloqueiam tudo. E o que é que acontece? As pessoas não vão ter a possibilidade de levantar dinheiro nem ao balcão nem no multibanco. E ele passa a existir apenas a próxima grande crise financeira vai ser resolvida assim. Até que passa a pressão e depois começam a libertar devagarinho. E as pessoas vão se revoltar quando virem que não têm a possibilidade de ter nenhum dinheiro no bolso. Isto está a ser feito nas costas das pessoas, mas não é uma questão portuguesa, é uma questão internacional, é do mundo ocidental, e estão a criar as condições para um dia haver uma revolta à séria das populações. Traduzindo, em Portugal já começou. O Presidente da República tem neste momento um diploma em mãos que proíbe o pagamento de qualquer compra acima de 3.000 euros em cash, em dinheiro. É proibido. Sim. Eu acho que isto é absolutamente inconstitucional. O uso do dinheiro está protegido por lei. Então, acho que é absolutamente inconstitucional. Vamos a ver o que é que o Presidente faz. Uma resposta muito Mas tem tudo a ver com esta questão. A e com o questão uso do suscitada dinheiro. pelo António Pires fica Sim, mais que só para completar, é que todo este movimento servirá para empurrar as pessoas para depender exclusivamente dos bancos e do dinheiro que não existe, que é virtual, para ser obrigados a pagar as comissões todas e mais algumas. As pessoas ficarão indefesas, completamente indefesas.